de novo em ação. Agora, conforme prometido, conforme os milhares de pedidos, hoje começa a saga O Cálculo Estequiométrico Sem Segredos. Para você que sempre sofreu na sua vida tentando resolver problemas de cálculos estequiométricos, a gente vai começar uma série. Eu não sei quantos capítulos terá, tipo novela da Globo, a gente não sabe quanto tempo vai durar, depende do sucesso, né? Se fizer sucesso, dura 15 anos, se não, acaba rapidinho. A gente vai tentar a cada capítulo inovar um pouquinho, e nesse primeiro capítulo desta saga, O Cálculo Estequiométrico Sem Segredos, a gente vai resolver esse que é considerado um problema nível básico. Vê se é básico mesmo ou se eu estou viajando. O metal manganês pode ser obtido a partir da piroluzita, MnO2, pela reação representada por, aí você tem a equação balanceadinha, tudo encaminhado. A massa de alumínio em quilogramas, que deve reagir completamente para a obtenção de 165 kg de manganês, ele está relacionando essas duas substâncias aqui, o alumínio e o manganês, muita gente sabe exatamente o que fazer, como eu sempre falo, né? Ah, eu sei, professor, eu pulo, eu nem tento, isso é inatingível, isso é cálculo estequiométrico. Se você quiser dar uma tentada, dá uma pausa agora, vê se deu. Se não deu, a gente vai ver uma noção bem inicial para depois ir para cá e resolver esse problema de duas maneiras diferentes. Lembre-se, esse é considerado nível básico, tá? E não esqueça, no final do vídeo, gostou? Dá um joinha lá, se inscreva na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso e-mail. Aí o nosso editor Coxa vai colocar tudo que for necessário aqui como legenda ao longo da aula. Tudo que é Química em Minutos na internet com você. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, você tem que, vamos pegar uma reação muito simplesinha de nitrogênio com hidrogênio, formando amônia. Caso clássico. Como é que a gente lê isso? Com os olhos? Sim. Outra maneira é ler assim. Uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Mas uma molécula, gente, é muito pouco. Já viu uma molécula? Não, uma só individualmente não. Acho que não dá, né? Mas eu posso falar em uma dezena de moléculas, reagindo com 3 dezenas de moléculas, formando 2 dezenas. Ou uma centena, reagindo com 3 centenas, formando 2 centenas de moléculas de amônia. Ou uma dúzia, com 3 dúzias, formando 2 dúzias. A proporção, lei de Proust, lei das proporções, proporções, ela obedece quantidades quaisquer, podem ser dezenas, centenas, mas lembra que o químico gosta do mol. Então a gente costuma ler assim, ó, 1 mol de moléculas. Aí eu te pergunto, você sabe o que é um mol? Sabe? Se você não sabe o que é um mol, assista o vídeo O que é um mol. Aí isso vai te ajudar a entender esse daqui. Reage com 3 mol ou 3 mols, pode deixar assim mesmo, viu? Não está errado não. 1 mol, 2 mol, 3 mol, formando 2 mol. Mas, gente, pela lei de Proust, se eu quiser eu dobro todo mundo, né? Então eu tenho 2 reagindo com 6, formando 4. E lembra, gente, que isso aqui é 4 mol de moléculas, não é aquele 4 vezes 6 vezes 10 dá 23 moléculas. Mas nós vamos devagar, lembre-se, esse é o capítulo 1. E aqui, eu posso ir, ó, e se eu quiser então eu vou ficar fora de quadro, ó. A mão mágica, 20 mol, reage com 60, formando 40. Pode ser? Pode! Se a proporção se mantiver, tá ótimo. As proporções que a gente mais usa no cálculo estequiométrico normalmente tem a ver com quantidade de matéria, os mols, e massas. Aí a gente deixa para outra aula falar de moléculas, 6 vezes 10 é 23, falar de volume, rendimento, pureza. Nossa, essa novela é muito longa, vai ser tipo Dallas. Dallas é uma novela muito velha, você não sabe do que eu estou falando. Então, continuando, o nitrogênio ele tem massa 14. As massas sempre são fornecidas. Então, se 1 mol dá 28, que é N2, né? 14 mais 14.
2 mols são 2 vezes 28. 3 mols são 3 vezes 28. 4 mols são 4 vezes 28. 5 mols são 5 vezes 28. Separa, você me deixa louco. 20 mols são 20 vezes 28 gramas. Você pode também fazer regrinha de 3, gente, mas convenhamos, é meio bobagem. 28 vezes 20 vai dar 28. Vou fazer a conta aqui fora do quadro. 0, 560. 560 gramas. Esse é mais fácil, né, gente? Porque o hidrogênio tem massa 1. O H2 mais 1. Massa 2. 60 mols, 60 vezes 2. Você multiplica isso por 2 gramas por mol e teremos 120 gramas. Amônia é 14 com 3, 17. Se eu multiplicar isso aqui por 17, vou fazer fora do quadro aqui a conta, hein? 17 vezes 4, foram 2, cara, 8. Isso aqui deu 680. Dá para eu ter certeza, e você também, que a gente acertou. Porque pela lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, 560 mais 120, as massas dos reagentes têm que ser igual à massa do produto. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. 560 mais 120 dá realmente 680. Então você já conseguiu entender o princípio fundamental do cálculo estequiométrico. São perguntas do tipo: se eu tenho 20 mols de nitrogênio, que massa de amônia eu consigo fazer? 680 gramas de amônia. Isso é um cálculo estequiométrico. Tem gente que tem tanta dificuldade com a matéria que normalmente fala: sabe aquela matéria de nome difícil? O cálculo aquele cálculo lá, o cara não consegue falar nem o título da matéria. E é um raciocínio tão simples, gente, baseado em proporções. Agora, existem técnicas que você pode acelerar a resolução. Então, você entendeu o princípio fundamental? Mais ou menos? Volta. Não, volta aí no teu computador e assiste de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Entendeu? Vamos lá, vou fazer de 2 maneiras diferentes. Ó, o cara está querendo o quê? Ele quer que a gente calcule a massa de alumínio que deve reagir para obter 165 kg de manganês. 3 mols reagem com 4 mols, formando 3 mols e 2 mols, mas quem me interessa são esses dois, né? 4 mols de alumínio, ou 4 mols de alumínio, formam 3 mols de manganês. Essa é a parte que me interessa, tá? E agora? Técnica 1. Passa todo mundo para mol. Essa técnica é boa. Ó, quanto que dá isso em mol? 1 mol de manganês são, vou sair do quadro aqui, ó, 55. Voltei. 1 mol de manganês são 55 gramas. Quantos mols de manganês eu tenho em 165 quilo? Então é 10 ao cubo, né? Gramas. E aí perceba, gente, que normalmente na química, nos vestibulares da química, as proporções estão muito nítidas. Não é necessário sair multiplicando em cruz o tempo inteiro. Ó, isso vezes 3 dá um 65, 55 vezes 3. Então, em vez de 1 mol, você tem 3 mols. Quer dizer, se fossem 165 gramas, seriam 3 mols. Ah, professor, mas tem aquele 10 ao cubo. Boa! 3.000 mols. Agora vamos para o S, 3.000 mols. Agora, veja comigo, essa é a parte que todo mundo erra. Para eu formar 3 mols de manganês, eu preciso de 4 mols de alumínio. Sim. Então, para eu formar 30, eu preciso de 40. Para eu formar 300, eu preciso de 400. Para eu formar 3.000, eu preciso de 4.000 mols de alumínio. Então eu preciso de 4.000 mols de alumínio.
Mas qual será a massa disso? Porque a pergunta é, qual a massa, né? Tá aqui, ó. Quantos quilos? Eu não sei, mas eu sei que 1 mol de alumínio são 27 gramas. Você sabe todas as massas de cor, né, professor? Sei nada. O alumínio até sei, mas tá aqui, ó. Informação da questão. E aí acabou. 27 vezes 4, e deixa eu fazer a conta aqui. 27 vezes 4, andando, fica 108. Com 3 zerinhos. 108 mil gramas, também conhecido como 108 quilogramas de, o que eu estou calculando? Alumínio. Deve estar certo, né? Senão seria uma grande coincidência. Veja, gente, que se você raciocinar por mol, se você sempre pegar o dado, passar para mol, você pode comparar com o balanceamento. Isso normalmente não é muito difícil. E depois você repassa de mols para aquilo que está sendo pedido, que nesse caso é massa. Então essa é a técnica das 3 etapas. Etapa 1, pegue o dado e passe para mol, quantidade de matéria. Etapa 2, veja a proporção entre as substâncias envolvidas. 4 mols de alumínio formam 3 mols de manganês. Etapa 3, pegue o número de mols obtido, a quantidade de matéria obtida e reverta aquilo que era inicialmente pedido, que pode ser massa, por exemplo. Nos próximos capítulos haverá volume, número de moléculas, mas tem um jeito mais rápido. Eu não sei se você vai gostar, se você vai preferir esse ou esse outro método, mas olha, gente, esse é o comecinho, tá? É o nível 1. Você pode pegar as duas substâncias envolvidas e colocar aqui no que a gente chama de base de raciocínio. 4 mols de alumínio formam 3 mols de manganês. Essa é a nossa base de raciocínio. Como nessa questão tudo está em massa, nós vamos passar para massa. O dado está em massa, a pergunta está em massa, está tudo em massa, nós vamos passar tudo para massa. 4 mols de alumínio são 4 vezes 27 gramas. Lembra que essa é a massa de 1 mol de alumínio, chamada massa molar. 3 mols de manganês são 3 vezes 55 gramas. Porque 1 mol de manganês, isso é dado na questão, são 55 gramas. 2 mols, 2 vezes 55. 3 mols, 3 vezes 55. 4 mols, 4 vezes. E assim vai, é sempre igual, gente. Qual é o dado? Qual é o dado? 165 kg de manganês. Vou até ajoelhar aqui, ó, por favor, acompanhe. 165 kg de manganês exigem que massa de alumínio? Olha como tá facinho. Apoiar aqui. Isso é 165. 165. Isso é 4 vezes 27, que dá 108. Então essa massa é 108. Ué. Não, peraí. Aqui está em grama, aqui está em quilo, não pode. Pode, se eu lembrar que a resposta aqui também sairá em quilogramas. Esse é o que a gente chama de método direto. Você cria a base de raciocínio, transforma os mols nas variáveis pedidas, às vezes massa, às vezes moléculas, às vezes volume. A gente está mexendo com massa hoje. E faz uma regra de 3 só. Ou você pega o dado, passa para mol, compara a proporção na reação, obtém os mols, a quantidade de matéria daquilo que é desejado, e repassa para massa, volume, molécula. Agora, gente, tudo isso depende de você ter compreendido esse comecinho, essa introdução. A cada capítulo do Química em Minutos, a saga cálculo estequiométrico, a gente vai complicando, mas a base é sempre essa. Para você que nunca entendeu essa matéria, pode ser a sua salvação. Dá um joinha, se gostou, se não gostou, lembra, fica na miúda, né? Esquece, não fala nada. Divulgue para os seus amigos, há professores usando nossos vídeos em sala de aula, olha que legal. E a gente volta
A gente nunca sabe quando, mas a gente volta com o segundo capítulo da saga em breve. Até!